Podcast Desenhos começando aqui, eu sou a Amanda, sejam todos muito bem-vindos. E hoje estou aqui novamente com o Sérgio Sorans. Então, se presente. Tudo bem, pessoal? O tema do nosso podcast de hoje será sobre acompanhamento de produção. Então, a gente vai ter algumas perguntas e já vamos começar com elas, ok? Então, primeiramente, qual é a importância de acompanhar uma obra de pavimentação, Sérgio? Então, a importância é fundamental, né? É fundamental a gente saber o que está acontecendo, né? Levar, assim, o mais na ponta do lápis, vamos dizer assim, né? Levar o mais na ponta do lápis os acompanhamentos. E é importante também a gente priorizar alguns itens, porque assim, eu costumo dizer que dentro de uma obra de pavimentação, comparando com uma obra de edificações, por exemplo, a planilha ela é muito mais simples. Então, a gente não tem tantos itens. Então, a gente tem muito menos itens. Às vezes a gente pega uma planilha de orçamento e que depois vai virar a planilha de medição da obra. Às vezes é uma página, né? Às vezes são poucos itens, ou uma página ou duas. E se você pegar um contrato aí de edificações, por exemplo, às vezes tem 15, 18, 20 páginas ou mais, né? Então a gente tem muito poucos itens. Por outro lado, inversamente proporcional isso, né? Esses poucos itens eles acabam tendo uma importância muito grande, então tem um valor agregado muito grande, né? Então os números passam a representar muito. E um pouquinho a mais que você gaste em algum material ou que você seja menos produtivo, né, menos eficiente em alguma execução de algum serviço, isso vai impactar e muito lá no custo da obra. Então é fundamental a gente definir esses itens mais importantes para fazer o acompanhamento e, e focar em, tá, né, como eu falei, na ponta do lápis, né? Então, basicamente, a gente pode pensar, vamos listar assim, por exemplo, a gente tem itens lá de terraplenagem, então a gente tem que fazer um bom acompanhamento de terraplenagem, a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre isso. Itens de pavimentação, que são os principais e onde mais tem valor agregado, né? E também alguns serviços específicos, tá? Então, o que vai definir isso? Basicamente, é o que está lá na nossa curva ABC. Tá? Então, para quem tem aí mais facilidade aí com orçamento, aí está sempre mexendo lá com a curva ABC da obra, né? Então, depois que faz o orçamento, lista quais são os itens mais representativos, os itens mais pesados, assim, com relação ao custo. Então, só para a gente dar uma resumida para quem não está muito familiarizado, curva ABC tem vários definições aí, tem bastante material técnico sobre isso, mas para a gente entender de uma maneira simples, uma maneira prática, vamos imaginar aqui que a gente tem os itens que mais pesam no orçamento. Então, eu pego o item mais pesado do orçamento com relação a custo, por exemplo, fazendo uma curva ABC da planilha financeira da obra. Vamos pensar assim, de serviços, né? Do serviço que eu tenho lá no contrato. Então, o serviço que eu tenho mais representativo lá, né? Geralmente, a aplicação do CBUQ, por exemplo. Então, ele vai estar lá em cima, né? Ele vai ter um peso. Vamos chutar qualquer percentual aqui, isso vai variar muito de um contrato para outro, mas vamos dizer que seja, por exemplo, sei lá, 10% do contrato seja esse item. Então, ele vai ter um peso pontual, e no acumulado ele também vai ter esse mesmo peso de 10%, né? Porque ele é o primeiro item, o item mais pesado. Depois a gente vai para o segundo item. Vamos supor que o segundo item seja a base, né? Qualquer tipo de base, aí, sei lá, BGTC, por exemplo, que tenha na obra. E ele pese 2%. Então, pontualmente, ele vai ser o segundo mais pesado, né? Analisando o valor financeiro. E no acumulado você vai somar o percentual que tinha no primeiro item, no mais pesado que era o CBUQ, e o percentual que tem, né, nesse segundo item, você vai ter o percentual acumulado. Então você vai ranqueando pelos mais representativos
e vai dizendo, né, na ordem, né, A, B, C, então quais são os principais. E a gente focando nesses itens principais, a gente pode passar uma régua ali, a gente vai ver que com poucos itens a gente vai ter um percentual muito grande né, da representatividade desses itens em poucos itens. Então, basicamente é isso, você ranquear pelos mais representativos. Esse foi um exemplo assim da gente fazer pela planilha, mas a gente pode também fazer uma curva ABC, por exemplo, só dos materiais da obra. Então, a gente pode ir lá dentro da lista de materiais, né, dos insumos que a gente tem, e também fazer uma curva ABC lá, né, para a gente verificar quais são os materiais mais pesados. E geralmente também aí nas obras de pavimentação vai ter lá a usinagem do CBUQ, vai estar o CAP, vai estar os materiais de base, né? Nesse exemplo do BGTC também a gente pode ou ter o item BGTC, né, comprado em alguma pedreira, ou pode ter a usinagem do BGTC separado do cimento, que aí também vai ser um item pesado. Mas é a mesma ideia, a gente pegar daí os custos de materiais, vamos dizer que eu tenho lá 10 milhões de material na obra. Aí eu separo esses que são os mais pesados, né? Em alguns poucos itens ali, meia dúzia de itens no máximo, a gente vai ter um percentual muito grande do contrato, às vezes 70%, 80% dos custos de materiais, 90%, dependendo da configuração do contrato, vai estar nessa meia dúzia de itens, vamos dizer assim. Então esse que é o conceito da gente fazer essa curva ABC. E a gente pode fazer em tudo, né? A gente pode fazer nos equipamentos da obra, nos materiais, no primeiro exemplo que eu dei lá, baseado nos serviços mesmo. Então todos os grupos de custos, né, que a gente tiver, a gente pode ranqueá-los do mais, o que tem o custo mais pesado, para o segundo, para o terceiro, né? E em alguns ali a gente vai ter uma grande representatividade do contrato. Então basicamente esse aí que é o conceito. Tá? Então, continuando aqui no que é importante acompanhar, como eu falei, o primeiro item lá é o item de terraplenagem. Então, basicamente, na terraplenagem, a gente vai ter lá escavações, aterros, lógico que também vai depender do projeto, depender da configuração da obra. Vai ter obra que a escavação às vezes é muito representativa e quase não tem aterro, às vezes é grade colado. Então você não vai ter que ficar controlando aterro, você vai controlar mais escavação. Tem obras que pode ser o inverso, né? Pode ser que você tenha bastante aterro, mas automaticamente para ter o aterro você vai ter que ter uma escavação para poder ter material. Então os dois vão ser representativos. Mas basicamente é isso, escavação e aterro, né? Então pensando de uma forma um pouco mais não tão abrangente, né? Não tem muito sentido ficar lá fazendo controles muito precisos, muito em cima, por exemplo, da área de limpeza, sendo que ela não vai ser tão representativa. A não ser que na configuração da obra seja, ou que dependa de liberar trecho, alguma coisa assim. Mas basicamente para a gente simplificar, né, para a gente pensar aqui no principal, seria os volumes que são escavados aí, os volumes que são aterrados em cada dia da obra, cada semana, cada mês, cada período, a gente ir acompanhando. Passando aí já para a parte da pavimentação, importantíssimo a gente ter um retigráfico, né, inicial, já com todas as camadas de pavimento. Então ali a gente já listar, né, o subleito, né, a melhoria do subleito, se tiver, né, camadas de reforço, se tiver subbase, base, uma ou mais camadas de capa. Então já criar esse retigráfico e ir acompanhando a execução, né, por estaca, né, dia a dia ali, a gente já ir acompanhando quais estacas foram executadas. Então é importantíssimo a gente já montar esse retigráfico para fazer o acompanhamento. E eu também citei outros serviços específicos. Se for algo expressivo e linear, podemos também fazer um acompanhamento bem apurado, né? Assim, por exemplo, pode ser que a gente esteja fazendo uma duplicação e tenha lá uma barreira rígida no eixo lá, que vai ser representativo, vai ter bastante, né? Se tiver 20 metros só de barreira rígida na obra, isso aí vai sair lá na medição e assim, não faz muito sentido se você está pensando no que é o mais importante, né? Lógico, se você for fazer um acompanhamento com cronograma, tudo certinho, aí você vai acompanhar todos os itens, mas aqui a gente está dizendo do que é o principal,
né, o que é mais relevante. Então, nesse exemplo, né, que eu dei, se a gente tiver bastante barreira, por exemplo, é um item que compensa aí você fazer um estudo, né, repensar essa execução, porque ela vai ser representativa. Então, se você conseguir ganhar um pouquinho mais de produtividade nesse item de barreira, se você tiver, sei lá, quilômetros de barreira na obra, um pouquinho a menos de custo, ou mudar o método construtivo, ou otimizar alguma coisa que vai acelerar a produção, ou se ela for ficar amarrando trechos de pavimento, por exemplo, então ela passa a ter uma importância aí relevante. Então é bom serviço assim linear, linha de tubo. Lógico, se você tiver 2 travessias de tubo de 60 lá, já faz ela logo, não tem muito que ficar esquentando com ela. Mas se você tiver bastante linha de tubo, várias travessias importantes que vão segurar frentes, ou umas linhas grandes com tubulação grande, com valor elevado e que amarram outras frentes, também é importante fazer um acompanhamento bem em cima. E também a parte de OAE, né? Por exemplo, se você tiver, né, uma ponte, um viaduto, alguma coisa, você vai fazer os acompanhamentos lá da infra, meso, superestrutura. Se tiver algum tipo de muro também, você pode ir acompanhando o percentual de avanço em cada etapa. Tá? Então, basicamente, esses itens assim que eu poderia dizer, assim, descrever como principais, sempre com um olho lá, uma visão lá sobre a curva ABC, como já foi comentado. E esses acompanhamentos é importante que, assim, simplificando, né, sem tentar entrar em tantos detalhes, a gente consegue fazer de uma maneira rápida, de uma maneira prática, um acompanhamento diário, né, também um acompanhamento semanal, é importante fechar isso semanalmente, e também um acompanhamento mensal. Esse acompanhamento mensal ele já vai estar ali ligado, né, amarrado com as medições da obra. Então, mensalmente a gente tem que fazer as medições para apropriar ali, apurar o que foi feito. Então, automaticamente você já tem que fazer esse acompanhamento, mas você não pode esperar passar o mês inteiro para ir atrás das informações. Então, ele tem que sair de um diário, acompanhamento diário, tem que fazer já um fechamento semanal e ir corrigindo algumas distorções, alguma coisa que tem ali, para já ir redistribuindo ali, reprogramando, né, vamos dizer assim, e já ter as informações, se você tem que tomar alguma ação, se você está adiantado ou atrasado, e depois fazer esse fechamento mensal junto ali com as medições. E pensando, né, mais acima agora, né, subindo um pouquinho mais a visão, vamos dizer assim, esses acompanhamentos eles vão embasar tanto as medições quanto o custo da obra e também o planejamento mensal. Então é importantíssimo a gente saber o que produziu, que é o que vai estar ali nas medições, quanto custou, né, tudo que está no custo, e automaticamente, né, você vai ter ali a medição pelo seu custo, você vai ter a margem e já passa a ter os resultados daquilo que foi orçado. Né? Será que aquilo que foi orçado está acontecendo na obra? Se eu tiver um bom acompanhamento das medições, né, tiver tudo medido da melhor maneira possível, não esquecer de nada, não deixar nada para trás, está tudo computado ali. E os custos muito bem apropriados, bem detalhados, bem entendidos, vamos dizer assim. Então está tudo ali, tanto o custo quanto a receita. Então a gente consegue ir fazendo esse acompanhamento do orçamento. E vai embasando o planejamento mensal, né? Que se alguma coisa a gente está fora, né? Se a gente está atrasado em algum item, em alguma etapa, a gente já tem que reprogramar e correr atrás de tirar esse atraso, essa diferença. Então é importantíssimo pensar sempre nisso, na medição, né, que vai dar a minha receita, no custo e também embasar esse planejamento mensal. E como acompanha a terraplanagem na prática? Então, a terraplanagem, basicamente, na parte de medições, vai depender um pouco de contrato. Vamos só abrir um parênteses aqui, né? Muitas vezes tem obras de prefeitura, né? Às vezes que eles não têm, às vezes, uma topografia para conferir, alguma coisa assim. Tem algumas prefeituras que optam por trabalhar por apropriação. O que se chama de apropriação? É acompanhar as viagens ali de caminhão. Geralmente eles têm um fiscal na obra, não tem uma
uma topografia para conferir, mas tem um fiscal, né? Tem alguém que está ali acompanhando. E apropria-se, né? Conta-se as viagens, cubica a caçamba do caminhão, ó, deu 3 viagens, tem, sei lá, 12 metros cúbicos, 13,52, por exemplo, aqui a caçamba, vai multiplicar pelo número de viagens, chega no volume solto, tira o empolamento, chega no volume que escavou. Tá? É comum, às vezes, algumas obras, como obras de prefeitura, às vezes trabalharem desse jeito, por eles terem uma dificuldade aí para poder ter uma topografia para calcular volumes e tudo mais. Mas na maioria das obras, né, é mais prático, às vezes até mais confiável, você medir por topografia e o órgão conferir por topografia. Então, imaginando que a medição sempre saia por topografia, mensalmente é importantíssimo fazer essa aferição, esse acompanhamento por topografia mesmo, né? Aí é ou ir lá levantar lá com estação total, ou lá com RTK, ou tem muita gente já usando drone, né? Dá para fazer levantamento aí, calcular os volumes aí com drone também. Ele tem uma precisão muito maior aí de levantamento, são muitíssimos mais pontos. E ele tem 2 limitações, né? Eu tive a oportunidade de uma obra de rodovias, né? Uma duplicação, a gente trabalhou muito com o drone para essa parte. Hoje eu vejo a limitação assim da bateria do drone, né? Então ele durava 15 minutos, então ele fazia lá 4 voos para poder cobrir todo o trecho da obra, né? Então, porque descia, passava 15 minutos, descia, tem que trocar a bateria para ir para o próximo trecho. Mas enfim, você levanta muito rápido, é muito mais rápido do que topografia. Mas o que demorava depois era processar, trabalhar, né, com as informações todas. Então, a meu ver hoje, com essa tecnologia, não é tão viável você ficar querer, por exemplo, fazer um acompanhamento diário com drone, porque aí todo dia você vai ter que ir lá, se for um trecho desse, né, você vai gastar 1 hora de voo e mais um deslocamento ou alguma coisa, mas depois você vai ter que ficar processando isso, o que você não vai conseguir fazer isso todos os dias. Então, para fazer medição, beleza, mas para fazer acompanhamento diário e acompanhamento semanal é a questão de apropriação mesmo. Então é ver lá quantas viagens de caminhão deu, até porque você, ao longo da obra, ao longo do contrato, né, diariamente você vai ter que estar acompanhando da onde escavou para onde foi por causa das distâncias, né, dos DMTs. O topógrafo ou o drone que vai chegar lá no fim do mês vai tirar as escavações, os aterros, mas não vai saber da onde veio para onde foi. Então isso tudo é no dia a dia da obra, né? Com a informação ali de apontador, de diário de obra e tudo mais, que vai ter isso. Então, basicamente, é acompanhar diariamente e semanalmente por volume de caminhão, fazendo as considerações lá de tirar empolamento para chegar no volume de corte e tudo mais. E mensalmente já é o definitivo, já é a própria medição e nesse momento você pode ajustar também o volume sempre por topografia, dependendo do método de levantamento, vamos chamar de topografia mesmo, e já aferir possíveis diferenças. A gente sabe que, logicamente, quando você mede por caminhão, às vezes dá alguma diferença, você não enche muito bem a caçamba, e lógico, tudo tem seu percentual de variação aí, de incerteza. Mas se tiver coisa muito fora, coisa muito grande, você consegue até levantar essas leves, vamos dizer assim. Então, basicamente, para topografia é isso daí. E o acompanhamento da pavimentação é o mesmo processo ou não? Não, a pavimentação ela é mais simples se você fizer a lição de casa. Tá? Então, o que é a lição de casa? A pavimentação, ela basicamente, a gente pode fazer um acompanhamento por estaca, tá? Assim, lógico, também pode ir lá com a topografia, fazer levantamento, tem órgãos, às vezes, que aceitam um desenho no AutoCAD, alguma coisa assim. Mas, basicamente, a gente tem que seguir o projeto, que as informações que estão lá na nota de serviço do pavimento acabado, o pavimento, a gente tem lá a direita e a esquerda lá do eixo, por exemplo, se o eixo for no meio. Então, a gente tem as larguras de pavimento em cada estaca. E a maioria
dos órgãos, ele prefere, né, até por uma questão de rastreabilidade, uma questão de facilitar conferência, auditoria, tudo mais, é a continha ali, a continha de multiplicação, né, que todo mundo aprendeu na matemática, eu imagino que na terceira série, né, se não me engano. Então, continha de multiplicação, qualquer um consegue conferir. Se você entra com uma área de AutoCAD lá, tem 3.048,12 metros quadrados vezes a espessura, tá? Mas e daí? Quem que prova que isso está lá no trecho? Imaginando, né, que, sei lá, que veio uma fiscalização para, sei lá, veio o Tribunal de Contas, por exemplo, para conferir a medição do órgão. Então, a maioria dos órgãos, ele prefere que você apresente a medição por estaca ali, né, dizendo comprimento, largura, espessura, né, escalonamento necessário sobre a largura, ou o que tiver ali, mas com contas simples, contas de operação matemática ali, que qualquer um pode pegar uma calculadora e conferir. Então, o que é a lição de casa que eu digo? A gente pode fazer logo no início da obra, até importantíssimo isso já para fazer a conferência da planilha, né, lá do contrato, para iniciar a obra, a gente já criar uma planilha de volumes. Uma planilha de volumes, na verdade, para cada camada, né, do pavimento. Então a gente tem lá a área lá do CBUQ, a área do pavimento acabado, né, vezes a espessura lá. Então a gente vai ter a largura em cada estaca e se a gente já faz essa memória de cálculo lá no início, a gente já calcula, já vê se tem alguma divergência na planilha e já vai usando isso para as medições. Então, o primeiro ponto é a gente já facilitar tanto essa checagem inicial quanto o avanço das medições, porque daí é fácil. Você pode pegar uma informação diariamente lá. A capa chegou na estaca tal. Bom, hoje quebrou a acabadora e continuou no mesmo lugar. Beleza. Amanhã vai vir a informação. Depois, quando chega lá, chegou em tal estaca. É só ir dando avanço, né? Só ir calculando. Logicamente tem que ver lá se foi a pista toda, ou às vezes puxou uma perna, outra ficou para trás. Controla onde está cada perna, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pista duplicada, que eu vou ter um metro de refúgio para a esquerda e a faixa 1. E estou levando ela pronta. Depois eu tenho a faixa 2, levo ela, né, descasado, vamos dizer assim, e depois eu levo o acostamento. Então eu tenho três estacas. Então, diariamente, no acompanhamento, a gente tem que ver aonde parou cada perna, né, onde parou cada estaca. Geralmente, aí, a da esquerda vai primeiro, né, porque justamente, né, para controlar o caimento e tudo mais, ela já puxa ali do eixo para fora. Isso estamos imaginando que a pista é rebatida para fora. Então, aquela perna sempre vai andar primeiro, a outra vem atrás, fechando, e depois o acostamento, que já é outra configuração, outro caimento, às vezes até outro material, ele vem vindo sempre atrás também. Então, basicamente, acompanhar a estaca, tá? Por outro lado, além de fazer esse acompanhamento, né, por estaca, que é bem simples, né, como eu falei, continha ali de multiplicar também, a gente consegue, comparando com o que veio para o trecho, o material aplicado, independente se é solo para fazer reforço, ou se é os materiais de base, né, que geralmente pode vir aí por tonelada, ou os materiais asfálticos aí, a massa asfáltica que sempre vem por tonelada. Vamos imaginar que sempre vem, porque às vezes vai que você tem uma usina sua no trecho que você não controla por tonelada, mas enfim, o padrão é ter pelo menos uma balança. E aí você vai fazer as correlações, né? Você vai tirar ali a densidade e tal, para calcular quanto que é o teórico, né? O volume que você fez ali, que você poderia fazer com aquele material aplicado, comparar com a continha ali do que está no trecho, né? Comprimento, largura e espessura, e você consegue fazer já essa verificação aí para tirar a perda do material, tá? Então a perda é inerente e aí você consegue conferir esse empolamento, conferir quanto que está dando ali de variação. Então, em resumo, a parte da pavimentação, importantíssimo planilhar toda a obra, fazer a memória de cálculo por estaca, acompanhando por estaca mesmo, né? Assim, não tem tanta necessidade de fazer outros tipos de acompanhamentos,
você já sabe o que está produzindo e rapidamente você já faz os cálculos lançando nesta planilha mesmo aí, já consegue já elevando diariamente quanto está produzindo aí os itens mais caros e mais representativos da obra. E também, por outro lado, como eu descrevi aqui, a gente já fazer as verificações de perda de material ou de algum problema, às vezes, sei lá, de algum problema de rejeitar alguma viagem, qualquer coisa assim, na hora já vai aparecer a hora que você fizer essas contas. Se você estiver acompanhando, se não estiver acompanhando, vai chegar aquele dia, rejeitou um caminhão, esfriou, quebrou a acabadora, qualquer coisa, ninguém sabe que isso aconteceu, e às vezes foi culpa da usina, ou foi culpa do empreiteiro, ou de qualquer coisa assim, e você não sabe, e aquele caminhão ficou lá, foi jogado fora e caiu no custo da obra, e não foi... Poderia ter sido tomada uma ação para devolver o material, descontar de alguém, alguma coisa assim, e a informação foi embora. Então, se não tem acompanhamento, acontece esse tipo de coisa. Ou, né, várias coisas aí acontecem quando a gente não sabe, a gente não tem informação de nada. Então, a parte de pavimentação, basicamente é isso daí. E falando agora mais sobre a OAE, como que acompanha isso? Então, a OAE também é importante a gente fazer um acompanhamento visual, né? É legal no canteiro, né, sempre ter ali um quadrinho ali, né, pra gente botar os gráficos ali, né, os papelzinhos coloridos, né, que a gente diz assim, que dá para enxergar post-it também, né? Então, só voltando na parte da pavimentação, esse retigráfico, né? Isso é chamado gestão à vista, né? Quando você tem os índices, tem as produtividades, tem os indicadores, tem as informações à vista ali, onde você onde você pode enxergar, né? O engenheiro vem lá do trecho, né, que está tocando a obra, ele não tem que chegar lá no escritório e ir lá perguntar lá para o técnico ou para alguém lá, viu, quanto produziu ontem, como é que está o avanço e tal. Ele tem que ter isso à vista. Então ele tem que ter isso o mais fácil possível ali, né? Qualquer um que chegar para visitar a obra ali tem que ter, logicamente, né, às vezes tem informações que não são sigilosas, assim, não vai ficar colocando tudo no mural, né? Mas assim, o avanço da obra, as coisas, né, que estão lá no trecho, é importantíssimo que seja a gestão à vista. E esse retigráfico, né, da onde está parado cada camada, é fundamental, né? Estar ali, ó, a perna lá da capa parou na estaca tal. Então já está ali, está fácil ali, dia a dia já vai pintando. E voltando aqui, né, explicando mais essa parte da OAE, fica bem legal, assim, você pegar já um projeto, né? Se tiver em DWG até mais fácil, pega um projeto, sei lá, a seção da ponte, vamos dizer que tem uma ponte lá, pega ela de lado ali, limpa tudo ele, né? Deixa só os contornos ali e tal, o desenho bem limpo e já coloca ali. Conforme vai andando, aí já vai pintando, né? Então, por exemplo, vou imaginar que eu tenho lá 4 pilares, né? Então tem 2 pilares numa cabeceira, no encontro aqui, 2 pilares lá no outro. Então, finalizou esse primeiro pilar, já pinta lá com a canetinha, bota lá, pega uma caneta fluorescente lá, pinta, né, que ficou pronto lá o pilar, ficou concretado, e já marca ali com uma esferográfica ali a data de concretagem do lado. Então você passa a ter informação tanto do que está pronto, quanto da data de conclusão. Então é uma maneira bem fácil assim de fazer esse acompanhamento da obra de arte bem visual, tá? Então, vamos dizer, se você quiser ir além disso, né? Vamos dizer que concluiu o aço, né? Vamos dar uma dica aqui, uma dica bem legal. Já trabalha com 3 canetas, tá? Pega lá preta, vermelha e azul. Concluiu o aço, marca ali a data que concluiu o aço. Aí depois tem que fechar tudo de forma, né? Que às vezes é meio complicadinho. Concluiu a forma, bota a outra data com a outra cor de caneta. E concluiu ali a concretagem,
marca com a terceira cor de caneta e aí sim pinta com marca-texto, né? Porque senão vai pintar com marca-texto um em cima do outro, vai ficar aquela salada, né? Acho que deve ficar tudo meio marrom, né? Você fica Marca-texto pintando. colorido. Mas o marca-texto pode ser né? Mostrando que está concluído, mas se quiser trabalhar com essas 3 cores de canetas, aí é uma dica aí, né? Já fica aí pro pessoal uma dica para ter as datas detalhadas. Então, aí dentro dos várias pranchas, vários tipos de desenho que tem ali dentro dos projetos de OAE, a gente pode separar. Eu falei aqui de pegar uma seção, mas aí depois pode pegar um outro desenho da laje visto de cima, né, da planta ali, da laje, para poder ver ali, por exemplo, você vai depois de lançar as vigas, vai ter que colocar ali, né, aquelas peças ali pré-fabricadas das pré-lajes, e depois lançar toda a armadura e depois concretar a laje. Então você pode ir controlando por ali. A fabricação das pré-lajes também, de repente você pega um outro desenho do lado, né? Como eu falei, se tiver no CAD é até mais fácil, né? Faz esse monte de pré-lajinha assim, desenha todas ali, como se estivesse no pátio ali do lado. E vai pintando, ó, tem 5 pré-lajes prontas hoje, ó, amanhã concretou mais 10, está concretando 10 por dia, por exemplo, né? Dependendo da quantidade de forma, da quantidade lá de produção. Pega lá, ó, concretou às 10 de ontem? Concretou. Vai lá, pinta de marca-texto às 10. Ah, ontem não concretou porque faltou alguma coisa. Beleza, não pinta nada. Aí, no outro dia, concretou 8. Vai lá pintando 8. Então, você já fica fácil ali de saber quantas pré-lajes já estão concretadas, estão prontas, e quantas pré-lajes ainda faltam. Então, também é a mesma questão da gestão à vista, né? E a questão da importância do acompanhamento. Se você não tem ali visualmente, não tem os números ali, você vai acompanhar como, né? Vai acompanhar só no sentimento, só no feeling, né? Então é isso daí. E ver o que tem mais de projeto. De repente pega um outro projeto da ala e separa ali, ou faz até em 3D, se quiser um esqueminha ali, já vai pintando. Então aí dá para usar a criatividade. Tá, mas se não tiver facilidade, né, um técnico lá que desenha alguma coisa em 3D, alguma coisa assim, pega os projetos da obra mesmo, dá uma limpada, né, como eu falei, várias pranchas ali, nem que seja vários A4, coloca vários A4 e vai fazendo esse controle. Então, esse acompanhamento da obra de arte é bem bacana, bem visual. E os muros, né, como eu falei, você pode ir acompanhando o percentual, mas também você pode ir pintando ali, pode também ter o desenho lá do muro, vamos dizer que seja um muro, sei lá, uma cortina tirantada que tenha lá os tirantes que você faz e você vai concretando ali né, cada quadrado lá daquele. Então você pode ir acompanhando ali as linhas dos tirantes, vai pintando ali, fazer uma bolinha em cada tirante que está pronto, conforme as datas. Se quiser seguir uma sequência lógica, anotar também de caneta ali a data que fechou cada trecho, por exemplo, e por aí vai. E vai pintando depois com marca-texto conforme vai concretando, fazendo as damas ali, né? Fechando ali a parte do muro mesmo. Então tem vários processos aí, dá para ir adaptando, mas em cima de um projetão ali, colado na parede, né? Com o durex mesmo, então com aqueles quadros de... Como é que chama aquele negócio de rolha? Fugiu o nome. Cortiça, né? Cortiça. Aqueles quadros de cortiça, colocando com alfinetinha, senão mete o durecão mesmo e cola tudo na parede ali, né? Então, é um acompanhamento assim que fica legal e fica bem prático aí para a parte da obra de arte. Agora, pensando nas perdas de materiais, sempre tem que existir essa perda? Então, basicamente, a gente tem que ter um conceito bem na mente, tá? A perda sempre tem. Então, sei lá, se a gente fosse comprar piso aqui para colocar nessa sala, uma edificação qualquer aqui, a gente sempre tem que comprar lá uns 5% a mais, porque sabe que vai ter recorte, né? Vai ter quebra, né? Algum vai ser danificado e tudo mais. Então tudo tem que ter um percentual de perda. Mas o conceito, né, que eu digo, a gente tem que ter em mente, isso aí também é uma dificuldade às vezes as pessoas enxergarem. Tem muita gente que não...
acha que as coisas são assim, tudo bonitinha, né? O mundo de Bob, né, que se fala, o mundo da fantasia. Não, existe perda, tem que ter perda. É inerente ao serviço ter perda, tá? Então, mas uma coisa é perda, outra coisa é desperdício, tá? Então, a perda é algo que já é inerente do serviço. A gente trabalha, vamos começar lá, vamos pensar no início da obra. A gente tem solo, né, para escavar, para transportar, para aterrar. Então já é um material totalmente, assim, podemos dizer que heterogêneo, vamos dizer, né? Então vai ter variações, às vezes a densidade é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então ali na terraplenagem, né, por mais que a gente faça ali, ó, vou fazer várias sondagens e eu vou ter lá um empolamento de 30%, por exemplo. Se você for fazer vários furos, né, comparar vários trechos, você vai ver que não é constante isso, né? Não é, poxa, até o pessoal pensa que não, mas sei lá, se você for numa indústria que fabrica qualquer coisa, fabrica salgadinho, por exemplo, eles têm lá os ensaios que eles fazem nos materiais, né, nos produtos que estão sendo fabricados, e tudo tem variação, né? Então sempre tem lá os limites máximos aceitáveis, mínimos, tal. Então tudo vai ter variação. Por que aqui na construção civil, por que na pavimentação se acha que, né, é tudo bonitinho, 1 mais 1 é 2, não, às vezes 1 mais 1 é 1,01, né? Assim, pensando em um parâmetro qualquer. Então tudo vai ter diferença. E se daí você, subindo, né, já não pensando mais na terraplenagem, vamos pensar já na parte da pavimentação, nas britas, né? Eu tenho lá BGS lá para aplicar na obra. É a mesma coisa. Quem disse, por mais que eu tenha lá a densidade certa lá, calculada, tal, da minha BGS, ou antes da BGS pensar não na mistura, pensar em cada pedra, né? Em cada brita, lá na brita 1, brita 2, no pedrisco, no pó. Por mais que eu tenha as densidades, tudo certinho, isso vai variar. Já varia lá porque continua sendo um material não homogêneo, material heterogêneo. Então vai lá ver o veio de rocha, né? Que está dando fogo lá, que está sendo feito o desmonte. Então também vai ter uma variação nas densidades lá no próprio material, na rocha sã lá, né? Lá na britagem lá. Então tudo vai ter variações, pode dar diferenças, e também a gente não está colocando aqui, vamos imaginar que eu fosse pegar algo com o volume dessa mesa. Então eu tenho aqui, né, sei lá, que coloca numa máquina que corta certinho, nivelada laser, não sei o que, não. Não é assim, né? A gente sabe que a gente aplica na obra e por mais que tenha, né, um controle certinho lá, você não está fazendo um controle em cada centímetro, né? A gente controla uma estaca a cada 20 metros, ou de repente numa curva, alguma situação, você controla ali com 10 metros. Então tudo tem o ponto de medição, o lugar que você está medindo, né? Então também vai ter essa variação. Margem de erro, né, de medição. A gente sabe lá, se eu for medir algo com a trena, eu tenho uma margem de erro, mesmo olhando ali, né? Então não é porque eu estou medindo ali a 15 centímetros que é exatamente 15 centímetros, que eu tô usando uma trena, estou correndo uma linha, estou medindo no olho ali, né? E mesmo lá o material lá que é solto, às vezes na acabadora, às vezes com cabo de aço, com nivelamento eletrônico, tudo também pode ter uma margenzinha de erro de medição. E temos, como eu falei, variações nas densidades dos materiais, perda, né? A gente está carregando ali, por mais que seja por peso, também tudo tem variação. Voltando a falar em materiais que são em caminhões, né, soltos também, às vezes pode dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Diferenças na compactação, e essa conversa vai longe, né? Se for pensar, às vezes compacta um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, mas tudo tem que estar lá na composição, tem que ter uma perda aceitável na composição. Agora, quando passa do razoável, aí já começa a entrar no desperdício. Então, por isso, é importantíssimo fazer o acompanhamento, para identificar quando está dentro da perda ou quando já passa para o desperdício. Certo. Que legal, hein? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Lembrando que a gente tem o nosso canal no Telegram, e a gente tá postando várias coisas lá, de primeira mão pra vocês.
Também temos as nossas redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook, que vocês já estão acostumados, né, da Desenge. E também os nossos podcasts estarão disponíveis nas principais plataformas de podcast, como Deezer, Google Podcast, Spotify e etc. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.